dia a todos. Depois de uma música tão bonita, vem eu falar aqui com minha voz está para achar. Queria agradecer ao coral pelas canções que trouxeram para nós, alegrando o nosso ambiente aqui. Nós temos já o compromisso com eles e eles conosco, e de uma vez por mês eles vêm alegrar a nossa reunião. E também aproveitar e fazer um convite. Aqueles que desejarem participar do coral, é só se apresentar, que será bem-vindo. Então, iniciando a nossa reunião desta manhã, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio que temos nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Samuel Fátima Gonçalves, trabalhador aqui desta casa, trabalhador também da União Regional Espírita Segunda Região, e participa de outras casas espíritas, levando o seu conhecimento através das suas palestras. É com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso amigo Samuel. Então, bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine para que nós possamos transmitir o que nós preparamos e principalmente compreender que nós somos os maiores necessitados desses conteúdos do Evangelho. Nós escolhemos para a manhã de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e mais propriamente a mensagem, a verdadeira propriedade, que é do Espírito Pascal. Então vamos ver aqui essa mensagem, né? Ele vai dizer o seguinte: o homem só possui em plena propriedade. Então aqui ele fala plena, que nós possuímos propriedades, podemos possuir uma ou mais propriedades, aquelas que tem ali no cartório com o nosso nome, né? Elas são nossa propriedade. Às vezes um automóvel está no nosso nome, são propriedades, mas ele vai dizer aqui em plena propriedade. Aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Quer dizer, o que nós não conseguimos levar deste mundo, nossos bens materiais, eles não são nossa plena propriedade, são nossa propriedade. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então nós temos o gozo desses bens materiais, seja do automóvel, seja dos imóveis, seja do que for. Esse capítulo vai tratar das riquezas, mas não apenas das riquezas, muitas vezes até dos nossos títulos, que são conseguidos com muito esforço, que são necessários, são importantes para a nossa vida terrena, né, que nós conseguimos, às vezes os diplomas universitários, tantas coisas mais, cargos que ocupamos na vida pública, na sociedade. Então ele não fala aqui apenas das riquezas em si, ele fala que tudo o que nós
temos, que nós recebemos, pela misericórdia de Deus que nos concede, para a gente passar aqui esta nossa encarnação, esta nossa vida, e fazer um bom proveito. Forçado, porém, que abandonar tudo isso, não tem de suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Temos que lembrar que esse capítulo todo, ele vai falar da parábola do mordomo infiel, que vai tratar dessas propriedades que nós temos, que nós estamos aqui administrando esses bens, mas que do uso que nós fazemos dele, como que nós utilizamos, vai ser muito importante para a nossa vida futura. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, nem mesmo o nosso corpo, porque algum dia ele será deixado, tudo que é material vai ficar por aqui, e nós vamos seguir apenas com a nossa essência, com aquilo que nós somos. Ele vai dizer tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E quando nós nascemos, pela lei da reencarnação, nós já trazemos a nossa inteligência, as nossas qualidades morais, também os vícios, os defeitos. A nossa essência, ela nos acompanha. E ela que vai se desenvolvendo, vai evoluindo. Nós sabemos que, pelo Espiritismo, da lei do progresso, que todos nós progredimos, mas que quando nós aqui chegamos, nós trazemos sim o que nós já conquistamos em outras vidas e no plano espiritual. Ele vai dizer, isso o que ele traz e leva consigo. Então nós trazemos isso e vamos levar as nossas qualidades morais, o nosso aprendizado, a inteligência que nós desenvolvemos de alguma forma, né, durante este período. Ele vai dizer isso, o que ele traz e leva consigo, e o que ninguém pode lhe arrebatar. Então as pessoas podem tirar de nós todas essas outras coisas, mas aquilo que é da nossa essência, aquilo que nós realmente somos, ninguém pode tirar de nós. O que será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste? Então esta essência é também muito útil neste mundo, porque isso é o que nós somos, mas é muito mais útil no plano espiritual. Aliás, esse ciclo de reencarnações que nós temos, né, que são muitas, muitas e muitas, que são necessárias para a nossa evolução, mas algum dia terá fim, nós não precisaremos mais reencarnar. Quando chegarmos aos espíritos puros, daí já desenvolveu tudo que podia em inteligência e também em moralidade. As virtudes plenamente adquiridas, a pessoa não precisa mais passar por este mundo, que nós já estamos passando porque temos necessidade das provas. É assim que vamos desenvolvendo as nossas qualidades, a nossa inteligência, através das expiações, que são aquilo que nós temos que passar obrigatoriamente, e se perguntasse para nós, a gente não iria, de repente, querer ou aceitar, mas pelas leis divinas, que é uma lei de amor, essas leis nos conduzem àquilo que nós um dia chegaremos a ser. Então ele vai dizer, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Quer dizer, algum dia nós vamos partir. Como é que nós chegamos? Então vai depender
de nós mesmos durante esta vida, o que nós fizermos, de nós sermos mais ricos, né, ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura, quer dizer, a nossa vida espiritual, aquilo que nós somos em essência que vai nos acompanhar. E daí o Pascal prossegue na sua mensagem, fazendo uma comparação. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Então, se a gente for fazer uma viagem, né, for lá um país frio, algum lugar distante, com outros costumes, com outras necessidades, né, de vestimenta, de valores monetários, enfim, nós temos que fazer as provisões de acordo com o que será necessário utilizar lá, e não do que nós utilizamos, né, aqui no Brasil, aqui em Ponta Grossa, como nós temos os nossos recursos, a casa, os nossos meios de transporte, as roupas, a nossa moeda. Então, quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Então, tudo o que for útil nesta vida futura. Isso é o que diz esta mensagem aqui, quando ele vai falando da verdadeira propriedade. Ele vai dizer assim também: ao viajante que chega ao albergue, bom alojamento é dado, se ele pode pagar. Se ele não pode pagar, vai ter que se contentar com outro. Ao outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O que é uma enxerga? É um colchão rústico, uma cama pobre. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, quer dizer, o que ele leva consigo, o lugar para onde vai. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Quer dizer, não será com os nossos bens materiais que nós recebemos de Deus por acréscimo da sua misericórdia e que aqui nós usufruímos deles. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? O que você era lá? Ah, eu era isso, aquilo, né? Uma pessoa importante. Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Então, esta palavra aqui, virtude, que nós destacamos nesta manhã. Daí ele prossegue: ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática no bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Hoje a gente podia colocar um celular, né, mais novo, um carro do último tipo, né? Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas?
vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Então é Pascal, essa mensagem, Genebra, 1860, essa mensagem que ele traz. Mas como ele destaca aqui que são as virtudes que serão mais importantes para a nossa vida futura, nós buscamos aqui o entendimento do que sejam essas virtudes. O que significa isso? E temos no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, onde ele vai falar sobre as virtudes, né? E aqui ele vai começar definindo o que é uma virtude. Ele vai dizer: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Ele vai dizer: infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desordem e atenuam. Quer dizer, como nós não somos perfeitos, né, nós vamos já temos nossas qualidades, com certeza, porque nós não somos espíritos iniciantes, vamos desenvolvendo as nossas virtudes, mas sempre nos acompanham essas, como ele diz, pequenas enfermidades morais, né, que as atenuam, e todos nós as temos, né? Por isso que o Kardec, na sua obra, né, do Codificador do Espiritismo, as 3 palavras mais importantes que ele colocou ali são a solidariedade, quer dizer, ter solidariedade com os nossos irmãos e trabalhar, né, vivermos em fraternidade, o trabalho, porque sem o trabalho nós não somos ninguém. O trabalho é uma lei de Deus, daquelas leis divinas, que mais nos aproxima de Deus. Ele está dentro da nossa responsabilidade para com Deus. É através do trabalho que nós vamos nos elevar, que nós vamos progredir. Então o trabalho é uma necessidade. Ele vai colocar assim: a solidariedade, que é a lei de fraternidade, né, da igualdade, que nós somos todos iguais, então precisamos ser solidários. O trabalho, que é uma lei, né, que tem a ver conosco e Deus, porque através do trabalho nós desenvolvemos essa nossa inteligência, e desenvolvendo a inteligência, ela vem antes, mas as virtudes, né, a moralidade, a elevação moral, ela vem depois, porque permite que o homem saiba o que é o certo, o que é o errado, permita que ele avalie as consequências daqueles atos negativos que ele pratica, né? E saiba também as coisas boas que ele faz, o mérito, né? E uma outra palavra que o Kardec coloca aqui é a palavra tolerância, porque se nós todos temos essas enfermidades morais, e nós precisamos trabalhar juntos, ser solidários, progredir juntos, nós havemos de ser tolerantes uns com os outros. Quer dizer, os outros precisam ser tolerantes para comigo, e a gente para com outras pessoas, porque nós somos todos irmãos, estamos no mesmo barco, né, com a mesma finalidade, pelo amor de Deus, trabalhando a nós mesmos e seguindo em frente. Então, nós temos já qualidades, essas virtudes são importantes, mas nós temos também essas enfermidades morais, e daí isso exige de nós a tolerância. Ele vai dizer também: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, o orgulho é uma dessas enfermidades morais que daí nos atrapalha, porque como nós não somos perfeitos, nós ainda carregamos do egoísmo, do orgulho,
E isso que impede na nossa conquista dessas virtudes. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se, não gosta de aparecer. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Então aquelas pessoas que são virtuosas, elas não gostam de aparecer, né? Elas são adivinhadas. Os outros é que veem que elas são virtuosas e não elas, porque na verdade todos nós temos essas enfermidades morais, e se alguma coisa a pessoa já apresenta, mas a distância que ainda falta para nós chegarmos nesse progresso é muito longa. Nós temos um guia e modelo. Qual que é? Jesus. Então, se Ele é o nosso modelo, e Ele é aquele que mais se aproxima de Deus, que nos serve de referência e modelo, quanto mais nós formos parecidos com Jesus, mais nós estamos no caminho certo. Só que se a gente olhar como era Jesus, estudar através do Evangelho e olhar para nós, não sobra nada de nós, né? Então, o nosso caminho para a frente, de progresso, para aprender sobre o Evangelho, colocar em prática e tudo mais, é muito mais longo do que qualquer um de nós possa pensar. Mas daí ele vai dar 2 exemplos aqui. Entre tantos homens virtuosos que eles poderiam falar, porque a mensagem é de François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863, mas entre tantos, ele dá o exemplo de 2. Ele vai falar: São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Então a humildade não aparece, mas que Deus conhece o coração dele. Quer dizer, entre ele e Deus, entre Deus e ele. Às vezes não é nem conhecido. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Eles ignoravam, nem sabiam, né? Deixavam-se ir ao labor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo, em inteiro esquecimento de si mesmos. Desinteresse completo. Na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o sinal mais característico da imperfeição? Quer dizer, dessas imperfeições morais, né? Essas enfermidades morais que todos nós apresentamos. E os Espíritos vão responder: o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, constitui sinal notório de inferioridade. Então, se nós nos colocamos nesta situação, já demonstra a nossa inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Que é o que o Pascal estava falando, uma mensagem à verdadeira propriedade, a plena propriedade. Nós prestarmos atenção no nosso destino. Qual que é o nosso destino? A lei do progresso, a elevação moral. Daí, aqui, ele faz um convite. Ele vai dizer: a virtude, que ele já definiu aqui, falando como são os homens virtuosos e tudo mais, ele vai dizer: a virtude, assim compreendida por São Vicente de Paulo, pelo Curadars, e praticada, é que vos convido. Então ele faz um convite para nós olharmos para São Vicente de Paulo e para o digno Curadars. Jesus é o nosso modelo, mas de repente a nossa situação,
nossa distância, nossa dificuldade, né, está tão evidente. Aí ele dá dois exemplos para nós, São Vicente de Paulo e esse cura d'Ars, né, esse que passou aqui, né, que teve esse nome, esse trabalho. Então vamos conhecer um pouco sobre o São Vicente de Paulo e o cura d'Ars, já que ele nos coloca esses dois como modelos de virtude. Então, o que foi São Vicente de Paulo? Nós temos aqui algumas anotações baseadas no livro da Federação Espírita do Paraná, Expoentes da Codificação Espírita, onde eles colocam aqui uma biografia singela, né? Porque são tantos no livro, falando um pouco de cada um deles, né? Do Pascal, do São Vicente de Paulo, do cura d'Ars e de outros. Mas ele vai dizer o seguinte: muito cedo os pais notaram nele uma inteligência aguda, olhar observador e espírito vivo, o coração generoso, e por isso o encaminharam aos estudos eclesiásticos. Naquela época, né, viveu lá 1581 a 1660, viveu 74 anos na França. Então, como ele era muito inteligente e um coração generoso, os pais o encaminharam para ser padre, né? E ele foi ordenado então sacerdote. No ano de 1610, a rainha Margarida, ex-esposa do rei Henrique IV, admite Vicente em seus esmoleres, ou seja, o encarrega de distribuir esmolas. Então, colocou ele lá para atender os pobres. Afetuoso visita os doentes, abranda as desavenças, instrui na fé os empregados e a todos presta incontáveis serviços. Em 1617, idealiza uma associação de mulheres com o objetivo de visitar, alimentar e prestar aos enfermos todos os cuidados indispensáveis. Então, cuidava dos doentes. E uma pessoa lembrada aqui pelo cuidado dos doentes, né? Reunia, arrumava um lugar com as pessoas para ajudá-lo, saía buscando doações para alimentar, para cuidar das feridas, das doenças, enfim. A vida dele foi toda dedicada a isso. Em 1620, Vicente institui a caridade dos homens, que não seriam apenas as mulheres que iriam fazer a caridade. As mulheres se dedicam aos doentes e os homens devem se dedicar aos velhos, às viúvas, aos órfãos e aos prisioneiros, que era a visão dele das necessidades daquela época. Depois, ele é convidado a trabalhar junto aos condenados das galés. São criminosos e delinquentes que vivem amontoados em calabouços infectos, acorrentados pelo pescoço e pelos pés. Esses eram os condenados. E o destino deles era trabalhar nos barcos, né? E eles iam lá remando os barcos naquela época, cheios de vermes, revolta e desesperança. Então ele foi trabalhar junto com eles. Como Vicente poderia lhe falar das coisas espirituais? Porque trabalhar com as pessoas não é apenas trabalhar, estar presente, mas ele tinha uma missão. Como é que ele iria falar das coisas espirituais para eles, para alguém condenado, de repente num mundo de revolta, né? Quem era condenado a essas galeras, ele não tinha nenhum futuro. Ali a morte era rápida, né? Pelo trabalho, pelo esforço, trabalhando tantas horas por dia. Então, necessário é melhorar as condições, pois apodrecem vivos. Vicente interfere junto ao general das galeras e consegue realizar sensíveis mudanças. Nota-se que ele próprio assumiu um lugar junto com os remadores, trabalhando ali alguns dias para conhecer melhor
do que eles faziam. Oferece cuidados corporais, né, para eles, distribui alimentos entre eles, consola-os e fala-lhes de Cristo e do Evangelho. Então, para a gente conhecer e saber o que é um homem virtuoso, né, que eles nos trazem esses dois exemplos, a gente já vai tendo uma ideia do que significa, né, essa virtude que ele fala. Vicente ama, por isso mostra-se incansável na descoberta das misérias humanas, de ordem material e espiritual, estendendo socorro pessoalmente e enviando eles as damas de caridade a hospitais, prisões, asilos, escolas, as ruas. Ele era amigo de Francisco de Sales. Esse pessoal virtuoso, ele tem outros amigos virtuosos também. Francisco de Sales é um que escreveu Filoteia, é um livro que fala simplificadamente que a alma sempre aspira a se aproximar de Deus. Então nós, com todas as nossas imperfeições, o nosso desejo, e só estamos bem quando nós estamos nos aproximando de Deus, ou fazendo as coisas que nos aproximam de Deus. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem desse Francisco de Sales, que à época era o François de Genebra, Francisco de Genebra, onde ele fala sobre a melancolia. Então ele também participou da codificação espírita, mas ele é do mesmo tempo do São Vicente de Paulo, e os dois conviveram. Então, em Genebra, Suíça, decide fundar uma companhia que tenha por herança os pobres e que se dê inteiramente aos pobres. O que se concretiza em 1625, então, apenas algumas datas. Desde os 35 anos de idade, então ele morreu com 74, Vicente conhece o trabalho da doença em sua própria carne. As pernas e os pés incham. Então tinha lá algum problema de saúde, mas apenas para a gente entender que mesmo esses virtuosos, né, essas pessoas com essa elevação moral, às vezes trazem problemas de saúde física, né? Então a vida deles é igualzinha a de todos nós, não se colocam numa posição diferente. A diferença é o seu trabalho e a sua dedicação. Em 1645, já sente dificuldade para se manter a cavalo. Ele já tinha 64 anos. E para a realização de suas viagens. E vai morrer aos 74 anos. Agora vemos aqui quais são as principais virtudes de São Vicente de Paulo, já que ele é colocado como alguém virtuoso para nós. Então, na sua biografia, alguns autores vão destacar isso aqui. Primeiro, a simplicidade. Fazer tudo por amor a Deus, sem ter outra intenção, em todas as suas ações, mais que a sua glória. Então, mais do que a glória de Deus, ele fazia tudo apenas por amor a Deus, sem nenhum outro interesse. A humildade. Quanto mais uma pessoa for humilde, mais ela será caridosa para com o próximo. Nós sabemos que a humildade é a primeira das virtudes. A caridade é a alma das virtudes, é a humildade que as atrai e as conserva. Então, se a pessoa não tem humildade, é a primeira das virtudes. As outras vão ser desenvolvidas a partir dela. Da humildade se nasce a caridade, e nela se gera a oração, segundo São Vicente de Paulo. Sem humildade não há oração. A humildade é a primeira das virtudes, pois ele tinha mais, eles destacam nele uma outra virtude, que era a mansidão. Ele vai dizer, o povo de São Vicente de Paulo, aquele povo com quem ele trabalhava, ele dedicou a sua vida, era rude, ignorante e obtuso. Então ele tinha necessidade de estar com o povo pobre.
o povo aprenderia muito mais da bondade dele, né, dele estar junto com eles, do que das palavras. Então não ia adiantar fazer discursos, né, racionais, explicar para eles, nada disso. Tinha mesmo que conviver com ele, que era o que ele fazia. Então, mais do tom amável que do raciocínio sutil. Vinham depois a mortificação, que para ele é o sinônimo de renúncia, né? Precisa renunciar a muitas coisas para levar uma vida desse jeito, e a paixão pelo Evangelho. Então, este, em palavras rápidas, é o São Vicente de Paulo. Agora vamos ver aqui quem foi esse espírito Vianney, também rapidamente. Viveu 73 anos na França, né? Então, nasceu lá em 1786 e morreu em 1859. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem lá uma mensagem, que ele também participou da codificação, quando eles fizeram uma evocação do espírito de Vianney, né, sobre uma adolescente cega, né, para que ele explicasse ou curasse. Então nós temos que olhar lá no Evangelho sobre essa mensagem dele. Mas conhecendo um pouco dele aqui, desde os 4 anos ele gostava de frequentar a igreja. Quando isso se tornou impossível pelas perseguições que o Estado desencadeou, temos que lembrar da Revolução Francesa, né, em 1789. Então, quando houve a Revolução, ele tinha 3 anos de idade. Então, na sua infância, juventude, era esse período crítico. Ele fazia suas orações junto do estábulo com os animais ali, dos quais ajudava a cuidar. Então, na escola, quando ele foi levado ali para a escola, ficou amigo do padre Fournier, né? E aos poucos foi crescendo nele o desejo dele se tornar sacerdote. Então, como ele era alguém que ajudava em casa, os pais ali já tinham alguma reserva quanto a isso, né? Ele foi considerado um homem rude e ignorante pelos superiores, quer dizer, os outros que participaram da sua formação, que nem o queriam ordenar. Terminou seus estudos de francês, os seus estudos em francês, mesmo com o padre Bali, né? Então ele não conseguia aprender o latim, porque nessa época era necessário aprender o latim para ser padre, os conhecimentos tal que ele precisava. Ele não conseguia porque ele falava um dialeto da sua própria comunidade. Mesmo o francês ele tinha alguma dificuldade. Então o latim ele nem aprendeu e terminou foi em francês mesmo, com a insistência desses outros que conheciam de repente o seu coração, sabiam que ele é da sua bondade e tal, então insistiam para que ele seguisse adiante. Em 28 de maio de 1811, com 25 anos de idade, então ele foi ordenado sacerdote. Ficou 3 anos junto com esse padre Bali, né, porque eles falaram, já que você está defendendo ele, né, e quer que ele seja ordenado, então ele vai trabalhar com você. E ele ficou trabalhando com esse padre, né, mas que a gente conhece o plano espiritual. E esse padre, 3 anos depois que ele foi ordenado, morreu. E daí eles tinham que designar um lugar para ele. Daí que designaram a cidade de Ars, que era um lugar, né, distante, com poucos fiéis, uma igreja caída aos pedaços, quase deserta, ninguém participava de nada, né? Então o povo sem religião, mais ligado nas ilusões materiais, muitas festas, cabarés, o que significava para ele muito trabalho. Ele mesmo preparava suas refeições. Então ele dispensou ali as senhoras que eram designadas para cuidar ali da casa, né, paroquial dele, né? Então ele mesmo fazia suas refeições, se livrou do mobiliário, deixou apenas o que ele precisava ali para sobreviver. Então, como ele mesmo dizia, algumas
vezes batata, outras vezes mata-fomes, grandes bolos de farinha de trigo escura, um pouco de pão e água era o suficiente. Então ele comia pouco. Quando lhe davam pão branco, trocava pelo pão escuro com os pobres e dizia: tenho um bom físico, depois de comer não importa o que e dormir algumas horas, estou pronto para recomeçar. O que caracteriza essas pessoas, né? Isso mostra, né, quando a gente vê as biografias, é que eles comem pouco, né? Aí a gente já se vê um pouco distante dessa condição. E já comem pouco, dormem pouco e trabalham bastante, né? Então se dedicam a vida toda ao trabalho. E são pessoas humildes e que trabalham bastante. E tem uma entrega, né, que a gente pode imaginar. Ele vai dizer: se ele entregava algo de substancial, ele distribuía pelos seus pobres, né, a quem tanto amava e com quem sempre se preocupou, solicitando dinheiro à sua família e a todos os que podiam auxiliar. E essas pessoas também saem pedindo dinheiro e pedindo ajuda, que estão interessadas no bem dos outros, né, convencendo-se pela sua abnegação e pelo seu exemplo. E o Puradares era um médium de cura, né? Cura quer dizer padre. Ele era um sacerdote responsável por uma cidade, né? Não é por causa disso que ele fazia curas. Ele fazia curas porque era um médium de cura. Então atendia as pessoas e daí as pessoas gostavam de estar na sua presença, de modo que faziam ali excursões todo dia, todo mês, todo ano. Tinha muita gente sempre querendo estar na presença dele, pelo atendimento que ele dava, pela paz que ele transmitia e por tudo que ele realizava. Então ele ficou lá 40 anos em Ars, né, e morreu lá em 1859. E a mensagem que ele vai falar 4 anos depois, né, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem lá bem-aventurados os puros de coração, se chama bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Esta é a mensagem. E ele é um exemplo de pureza de coração. Quando nós estudamos o Evangelho, lá nesse capítulo, né, tem alguém puro de coração, vamos ver como que era o Vianney. Ele nos serve desse exemplo. E as principais virtudes do Vianney, o que ele, segundo os outros, as suas biografias, a humildade, né? Você vê que quando você fala de virtude, não tem como essas pessoas não serem humildes, né? A sua casa só tinha o necessário. Ele mesmo cozinhava e comia pouco, dormia pouco, vestia-se com simplicidade e trabalhava bastante. Então isso que caracterizava ele, né, de uma maneira bem simples. A caridade, logicamente, dedicava o tempo inteiro, né, aquelas pessoas com quem ele convivia, nesse caso, os seus paroquianos ali, né, o zelo pastoral dele, cuidar do seu rebanho, oração, penitência, sacrifícios, e a ascese. Ascese significam exercícios espirituais. Então, quando a pessoa vai buscar uma elevação espiritual, e para isso uma coisa é necessária, a renúncia. Não tem como nós avançarmos na lei do progresso sem nós abdicarmos de algumas coisas, depende de algum conforto, de algo que seria lá para a nossa vaidade, né? Às vezes do nosso tempo. Eu gostaria de fazer isso, eu vou precisar levar uma vida mais simples, mais modesta, com outras escolhas, né? Que tenham, assim, que vão escolher o próximo, né? Cuidar de alguma obra, de algum trabalho, ou seja, da vida dos outros e não da nossa. Então essas são as principais virtudes, né, que os biógrafos falam de Vianney. Então temos que lembrar que o Vianney e o São Vicente de Paulo são colocados como exemplo de pessoas virtuosas. Existem tantos outros,
Mas esse Espírito aqui, nessa mensagem, quando ele fala das virtudes, coloca esses dois para servir para nós de exemplo, que a gente, conhecendo eles, a vida deles, possa também, procurar seguir o exemplo. E agora, para encerrar, essa nossa parte da manhã aqui, nós temos que voltar para nós mesmos, porque ele fala das virtudes, dá os exemplos, mas e nós? Como é que fica? Será que nós temos condições o que nós temos condições de fazer nós mesmos, cada um de nós? Tem a pergunta 643 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Quer dizer, cada um de nós, não importa quem. Só que a gente não tem possibilidade de fazer o bem, cada um na sua posição, na sua profissão, na sua condição social, no seu grau de conhecimento. É isso que ele pergunta. E a resposta dos Espíritos: não há quem não possa fazer o bem. Não há. Todos nós, cada um de nós aqui, nós todos podemos fazer o bem. Eles vão dizer: somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Então, somente se for egoísta. A oportunidade nós temos. Agora, se for egoísta, materialista, não quiser realmente, porque nós temos o livre-arbítrio, aí não, Daí ele vai dizer: basta que esteja em relações com outros homens, para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência, não há nem dia da nossa vida que não ofereça a quem não se ache cego, logicamente pelo egoísmo, a oportunidade de praticar o bem. Então todos nós temos, durante a nossa vida, não importa quem sejamos, não importa se é rico, se é pobre, qual é a profissão dele, se ele tem conhecimento, sempre nós temos a oportunidade de praticar o bem. Eles vão responder aqui: porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Porque de repente a gente fica imaginando essas virtudes, esses homens virtuosos, que praticam a caridade. Eles vão dizer: não é apenas isso, mas em ser útil na medida do possível. Quer dizer, dentro das minhas características, aquilo que eu sou, com todos os meus defeitos, com a minha boa vontade, o que eu tenho condições de fazer? Será que eu tenho condições de ser útil para alguma coisa, para alguma obra do bem, para outras pessoas? Então ele vai dizer: porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então aqui, para finalizar, para a gente não enxergar, quando a gente fala de virtudes, quando nós damos exemplos, falamos aqui de Pascal, dos conhecimentos do Evangelho, de Jesus, dos seus ensinamentos, para a gente saber que todos nós temos essas condições de fazermos alguma coisa. E relembrando o Chico Xavier, que dizia que se ele fosse esperar uma situação melhor dele próprio, ele nunca tinha começado a trabalhar. Então, se a gente, independente de quem sejamos, da condição que nós tenhamos, dos problemas que nós temos, quem nós sejamos, nós podemos começar. Se a gente for esperar para começar para frente, de repente a gente nunca começa. E a gente precisa partir para essas virtudes, que todos nós temos elas em germe dentro de nós,
a esse trabalho a partir daquilo que nós somos. Não devemos nos comparar com outras pessoas. É a partir daquilo que nós somos. O que eu sou, o que eu tenho de bom? Tenho problemas? Tenho, e bastante. Mas tenho muita coisa boa também. E são essas coisas boas, esses pontos positivos, que em nós trabalhando vão nos levar a essa conquista das virtudes. Então agora, encerrando, vamos fazer aqui uma prece. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, que é um Deus de bondade, de sabedoria e de infinita misericórdia. Vamos agradecer também a esta casa que nos acolhe, que nos aceita como nós somos e nos dá a oportunidade de aprender e de trabalhar. Aos nossos bens materiais, ao nosso tudo o que nós temos, a nossa família, nossos amigos, todas essas coisas maravilhosas que Deus nos dá. Senhor Jesus, pela bênção de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Então, bendito seja o Senhor. Nossos agradecimentos ao Samuel pela mensagem que nos trouxe nesta manhã, que nos sirva de reflexão, não só para a nossa semana, mas para a nossa existência. Obrigado, Samuel. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, dia 15. Teremos aqui a nossa companheira Patrícia Machado Pereira Giardini, trabalhadora aqui da nossa casa. Nós queríamos já noticiar que no dia 19 de... Deixa eu só abrir minha colinha aqui. No dia 19 de outubro, é uma quinta-feira, nós teremos aqui no nosso salão uma palestra do nosso companheiro Marcel Mariano. Ele é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho, lá em Salvador, trabalhando com o Divaldo. Ele participa, vez ou outra, das reuniões que o Divaldo faz lá semanalmente. Então fica o nosso convite
O tema será Reencarnação e Laços de Família. Então, Marcel Mariano, no dia 19 de outubro, uma quinta-feira, às 20 horas, aqui nesse salão. Convidamos a todos, pedimos que estejam presentes, que nos ajudem a divulgar para a gente ter uma boa plateia aqui para aproveitar essa oportunidade que o Marcel está nos concedendo de vir até nós. A União Regional Espírita também está realizando a tarde do pastel, será no sábado, dia 28, para ajudar nas despesas do encontro das juventudes espíritas da nossa União Regional. Então, aqueles que puderem colaborar, nós já temos os convites para vender. Aquele que quiser participar, quiser nos ajudar, nós agradecemos. E a nossa bomboniere está aberta, aproveitar que essa semana é de Dia das Crianças, né? Quem quiser levar um docinho para já começar a comemorar a partir de hoje, nós temos lá a nossa bomboniere aberta. Pedimos que todos que puderem colaborar, que nos ajudem. O recurso desses docinhos é para o Departamento de Infância e Juventude, que atende nossas crianças aos domingos. Como o Samuel já fez a prece de encerramento, nós agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa semana e um bom final de domingo. Obrigado.